Capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E, quando alguns vos não receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E, saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demónios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. E, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe o quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo, e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheciam, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse:
dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-se despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E, quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E, saindo eles do barco, logo o conheceram. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam.